Então, eu gostaria de falar hoje sobre a mensagem dos aliados da humanidade, né? E o tema hoje é a colonização extraterrestre que está em andamento no nosso planeta, né? No planeta Terra. Então, o que quer dizer isso, né? Antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo, né? Muitos que estão assistindo aqui estão já nessa busca pela verdade na área ufológica, né? Há muitos anos já, né? Alguns há muitas décadas, né? E tem gente que de repente está começando agora, né? A entrar nesse assunto, querer entender o que que é isso, o que que é extraterrestre, o que que eles estão fazendo, etc. Então, a pergunta que eu tenho tanto para você que é novo como para você que já está bastante tempo já pesquisando sobre isso imagina que aconteça algum milagre e chegue na sua frente, em suas mãos, conteúdo que te fale qual é a verdade, o que está acontecendo de fato, né? E não só te falasse isso, mas também te falasse quais são os passos que você e a humanidade tem que tomar a respeito disso, né? O que você faria se você tivesse nessa situação? Imagina que isso daí é de verdade mesmo, está acontecendo, está chegando para você uma informação completa do que está acontecendo, as informações que importam, né? Não assim detalhes, raças, formato de nave, nada disso. Informações que importam e que vão te explicar o que está acontecendo de fato, vai fazer todo sentido e ao mesmo tempo também vai te falar o que você tem que fazer a respeito. Como é que você se sentiria nessa situação, né? A gente vai começar a falar agora sobre essa mensagem, mais para frente eu vou falar como é que eu me senti quando eu passei por essa experiência e de repente pode ajudar você que está assistindo isso agora a também refletir sobre o que, que você está, sobre a sua experiência ao escutar essa palestra, né? Então, queria que vocês guardassem essa pergunta e a gente fala no final sobre ela. Um outro recado, ela talvez seja nova para muitos de vocês, porque ela não é uma mensagem que é dentro da mesma ideia do que muitas outras mensagens dentro do mundo ufológico, né? Então ela pode desafiar muitas das crenças e expectativas, ideias que as pessoas têm sobre o que é o contato extraterrestre, né? Então essa mensagem ela pode ser inteiramente nova. Ou pode ser que, dependendo da sua jornada, pode ser que isso daí seja algo que você já sentia, você já achava que era assim mesmo, que era por essa linha. E de repente isso daí vai ser simplesmente uma confirmação de coisas que você já sabia por você mesmo, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui é uma série de livros que são resultados de um contato legítimo que aconteceu com um americano chamado Marshall Vian Summers. Esse contato começou em 89, 98, 99 foi o primeiro contato dele, e os contatos são esporádicos. Quando eles acontecem, o Marshall recebe uma série de informações sobre o que está acontecendo no mundo com relação à presença extraterrestre, e aí ele coloca isso em formato de livro que pode ser lido de graça no site do Aliados da Humanidade.org. Isso tem o site em inglês e vários idiomas, né? Tem também como comprar o livro no site, se você quiser ter um livro na mão, mas o objetivo do March é divulgar, então esses livros todos já são, eles são livres para leitura no site, você pode abrir, imprimir, baixar e tal. Então, já são 4 vezes que essas comunicações aconteceram, foi uma primeira vez em 99, depois em 2008, se eu não me engano, depois 2012 e depois 2016. Então, ao longo dos anos, esse grupo, que se chama, eles se intitulam os Aliados da Humanidade, eles comunicam com o Marshall. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem que é uma coisa assim que é a nossa história, né? No mundo, vários lugares do mundo, né, nos últimos séculos, experimentaram a mesma coisa que essa imagem está mostrando, né? Um povo nativo, de repente, vive, né, por séculos e milênios, talvez, com uma vida mais ou menos sempre a mesma, nada muda, e de repente um dia acontece uma coisa diferente. E aparece
uma coisa que eles nunca viram na frente deles, começam a ver como se fossem canoas, mas canoas muito grandes. Essas canoas têm esses panos em cima, bandeiras, eles não sabem o que é isso, de repente eles veem que tem gente lá em cima, e essas pessoas parecem com eles, mas não muito com eles, elas são diferentes, né, falam outra língua. Então essa experiência que aconteceu na nossa história por muitas vezes em vários locais do mundo, em resumo, a mensagem dos aliados é o que a gente está vivendo agora. Como a raça humana é como se a gente fosse uma tribo indígena, né? Só que a diferença é que no passado essas tribos viam isso, elas eram basicamente dominadas por esses grupos que vinham de fora, né? Os europeus, etc. Né? E hoje a gente está no momento que isso está acontecendo, a gente ainda tem a capacidade de mudar o desfecho disso, né? A gente tem uma informação dessa vez, através dos relatórios dos aliados da humanidade, que a gente vai entrar o que é isso. A gente tem uma informação, é como se a gente fosse o índio na praia, tá chegando as caravelas, e antes disso acontecer, alguém deu informação para o índio falando o que é isso, o que está acontecendo, o que você tem que fazer para não ser dominado por essas forças de fora, né? Então, queria deixar essa imagem para vocês de que a raça humana, toda ela agora uma tribo indígena, a raça nativa desse mundo, e outras raças de fora estão vindo aqui para buscar coisas que a gente tem aqui, né? Eles não estão vindo aqui para ajudar a gente, e a gente vai entrar nesses detalhes, né? Antes da gente entrar, de fato, no que é a mensagem dos aliados, eu queria falar também sobre uma coisa que tem no livro dos aliados, que é uma palavra de atenção para a gente, uma sabedoria para todos nós, né? Existem algumas coisas naturais no ser humano, né? Suposições, tendências. Quando a gente pensa em contato extraterrestre, tem certas coisas que vêm, né? Algumas dessas já ter atingido você, a sua mente, né? Você pode ter tido já esses pensamentos, né? E no coletivo, né? Essa aqui é uma lista de várias coisas que todos nós provavelmente já pensamos, né? Por exemplo, existem raças de fora aqui. Uma primeira reação que a gente pode ter é negação, né? Não, isso daí não acontece. Isso daí, a minha religião não fala nada disso. Ou eu não acredito que tem outras raças de fora, porque o nosso planeta é muito específico, só aqui que teve vida e tal. Então tem vários motivos, mas negação é um problema, né, que a gente tem que encarar. Se você tem isso, se você está nessa fase de achar que isso não é verdade, talvez essa palestra seja uma oportunidade para você repensar isso tudo, né? Uma outra tendência que a gente, como ser humano, tem é esperar que isso seja uma coisa boa. A gente tem uma expectativa esperançosa, né? Tá chegando alguém no horizonte, né? Numa caravela, né? Tá chegando lá os discos voadores, e a gente acha que a gente tem uma expectativa assim, eu acho que vai ser bom. Eu acho que eles vão trazer coisas boas, eles vão trazer paz, eles vão trazer avanço social, psicológico, eles vão trazer tecnologia. Então tem essa tendência em nós de esperar, achar que isso é uma coisa que vai trazer um desfecho bom, né? Uma outra tendência que a gente tem é olhar para tudo que está acontecendo, todas as evidências das coisas que estão acontecendo no mundo, né? E tem várias coisas, tem abduções, tem as mutilações animais, tem as pessoas que são levadas e não retornam, né, que não é nem abdução, é uma outra coisa pior ainda. Então tem várias pegadas, né, tem várias marcas que estão sendo deixadas, evidências, e a gente tem uma tendência como ser humano de olhar para isso ou interpretar de uma forma que confirme o que a gente já acha que é, né? A gente já acha que de repente isso é alguma coisa boa, então a gente pega uma coisa, a gente consegue fazer uma ginástica mental para dizer que não, que aquilo ali é uma coisa boa, né? Uma outra tendência que a gente tem, né, é querer e ficar esperando que esses visitantes tragam uma salvação para a gente, que eles resolvam problemas que a gente não resolveu ainda, né? As guerras, as guerras entre os países, as guerras religiosas também, a fome,
e tantas outras coisas que a gente tem no mundo, doenças, então a gente achar que eles vão trazer solução dessas coisas que a gente não conseguiu resolver por nós mesmos, né? Então, todas essas tendências são coisas que nos atrapalham de a gente enxergar as coisas como elas são. Então, o motivo de eu mostrar essa lista é de levantar coisas, mostrar coisas para você analisar e pensar, refletir. Será que eu não tenho alguma dessas tendências e por isso eu não estou conseguindo enxergar com clareza, né? Então, esse é o motivo para a gente estar falando dessa lista. Uma outra coisa é acreditar que a tecnologia extraterrestre vai nos salvar, né? Esse, na verdade, é um dos maiores perigos e a gente vai entrar nisso também. Outra coisa é se sentir sem esperança, né? Achar que tem uma força de fora que está vindo que é maior do que nós, que é mais poderosa, e a gente tem que se sentir submisso a eles, né? A gente automaticamente já acha que eles têm que ser nossos líderes, né? Então, isso daí é uma outra tendência e perigosa também. Uma outra coisa que acontece também bastante é as pessoas exigirem o disclosure, né, essa palavra em inglês que quer dizer abertura, transparência dos governos, mas ao mesmo tempo não exige, que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não exigir essa transparência, essa abertura dos próprios visitantes, né? Por que isso? Por que o ser humano não pensa, né, automaticamente já atribui uma confiança para alguém que vem de fora que a gente não conhece, né? Por que tem essa fraqueza? Isso é uma fraqueza em nós, né? Outra coisa é a gente condenar os nossos próprios líderes humanos, as nossas instituições, nossos governos, nossas religiões, várias coisas humanas que existem no mundo e condenar essas coisas, né? E que a gente tem que ser crítico também, mas acho que condenar as coisas humanas e aceitar sem discussão, sem questionamento, tudo que os visitantes falam, esse é o perigo, entendeu? Esse é o desequilíbrio, a falta de equilíbrio aí que é interessante para os visitantes, né? É interessante que eles sejam aceitos como os seres mais elevados possíveis e que tudo que a gente tem aqui não serve. E tudo que a gente tem aqui não tem como resolver os problemas do mundo. Então, esse desequilíbrio é muito interessante para os visitantes, né? Porque eles não estão aqui para ajudar, eles estão aqui realmente para tentar um domínio do mundo, né? Uma outra tendência também perigosa, né, ingênua, né, é achar que só porque eles não terem nos atacado de forma visível, né, uma invasão, como a gente vê em filmes e tal, só porque eles não fizeram isso, então eles querem dizer que eles estão aqui para o nosso bem. Então, esse é um perigo, né? Esse talvez uma das coisas mais perigosas de achar, porque se alguém quer entrar aqui e quer nos converter em escravos, ele não vai chegar e fazer uma invasão militar. Ele não quer destruir as pessoas que vão ser os escravos, ele não quer destruir o mundo, que tem os recursos que eles querem, né? Outra coisa que acontece é achar que só porque certo povo, certa raça, né, de grupo de fora tem tecnologia avançada, quer dizer que eles têm ética e espiritualidade avançadas também, né? E na nossa própria história a gente não vê isso, né? Por que no universo isso é verdade? Por que aqui na história do nosso mundo, quem tem tecnologia nem sempre é mais ético e mais avançado espiritualmente, às vezes é o contrário, né? Então, por que a gente acha que isso é verdade lá fora, né? Isso é uma tendência que a gente tem que se policiar e começar a analisar, pelo menos, né? Isso aí. E outra coisa que acontece é achar que isso tudo, toda essa coisa do fenômeno extraterrestre, da visitação, dos contatos que já ocorreram em vários lugares do mundo, as aparições, achar que é uma coisa assim misteriosa, uma coisa que a gente não tem como entender, que o mistério sempre vai continuar, a gente nunca vai entender isso, né? Quando de fato tudo que está acontecendo é algo que é muito fácil de se entender, é uma coisa muito óbvia até, né? Se a gente souber algumas coisas básicas sobre o que está acontecendo, né? Nós somos uma tribo, o mundo todo é uma tribo nativa, raças de fora estão vindo aqui para obter recursos que a gente tem aqui. Esse é o resumo da realidade. Só que se a gente quer enxergar isso como
uma coisa maior do que a gente acha que, por exemplo, eles estão aqui para nos ajudar, a gente vai começar a não olhar para essas coisas, né? A gente vai ignorar esses fatos que acontecem no mundo, e tem muitas evidências que denunciam a agenda real deles, né? Então a gente vamos continuando aqui. Uma outra coisa que acontece é acreditar que eles, os visitantes, eles têm de algum modo, eles têm direitos quanto a gente, quanto à nossa criação. Achar que alguma dessa raça de fora tem direito à nossa criação, ou tem direitos a esse planeta. Então eles só estão voltando para o que já é deles. E ninguém acredita numa historinha dessa se for na sua própria vida. Se alguém chegar na sua casa ou no seu terreno, ou, sei lá, na sua propriedade, e falar, não, eu tô aqui, eu era o dono daqui, você pode sair, ninguém vai acreditar nisso, é uma coisa absurda, né? E existe essa tendência, né, em muitas pessoas, né, de achar que eles, porque eles são superiores, eles estão aqui simplesmente retornando para o que é deles. E aí nisso a humanidade se entrega, né? Se entrega como se fosse estivesse entregando as chaves do reino para alguém de fora sem conhecer, né, quem é. E sendo que a gente não tem que entregar para ninguém mesmo conhecendo. A outra coisa que mina, né, sabota, a gente nos sabota nós mesmos, é acreditar que a gente não tem jeito. A gente acreditar que a humanidade não tem jeito e a gente não consegue resolver os nossos problemas por nós mesmos, que só eles de fora que vão conseguir resolver. Isso é uma tentação muito grande, acontece isso aqui. A gente vê tantos problemas, tanta corrupção, crimes, e a gente acha que realmente precisa alguém de fora para resolver isso, né? E isso que a gente não pode cair nessa tentação de achar que a gente não tem jeito. A gente tem jeito e a gente tem mais poder do que a gente imagina. E toda essa situação que está acontecendo é totalmente reversível. A gente tem como, ainda não está, o desfecho ainda não aconteceu, né? A gente está no meio disso e a gente consegue ainda virar a maré disso. Então a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, né? E a mensagem dos aliados fala que essas raças estão aqui, eles não estão aqui em grandes números, eles não estão em quantidades gigantescas que eles vão conseguir vencer a gente de qualquer forma. Não, eles estão aqui em quantidade, números pequenos, em pouca quantidade. E que a raça humana, ela tem uma capacidade criativa e uma capacidade espiritual que pode afugentar toda essa presença extraterrestre, né? Se a gente entender o que está acontecendo e se a gente deixar bem clara a nossa voz, a nossa vontade de que a gente não quer ser dominado por nenhuma raça de fora. À medida que isso se tornar visível no mundo, mais e mais pessoas tenham essa mentalidade, essas raças que estão aqui, elas não vão ter mais quem usar ou convencer para se tornar parte da sua cadeia de comando, né? Então elas vão ter que se retirar, porque você não consegue convencer ninguém a ser o seu escravo, se a pessoa sabe o que está acontecendo, né? Se ela sabe que ela está sendo manipulada para aceitar um senhor, um senhorio, né? Se ela sabe que isso está acontecendo, ela não vai aceitar. Então, se mais pessoas souberem que isso é o que está acontecendo de fato, isso vai acabar minando todos os planos dessas várias raças que estão aqui, né? Então, quem são os aliados, né? Eu vou falar de uma forma bem resumida, eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. Deixa eu ver que horas são. Peraí. Tá bom, já passou meia hora. Eu vou tentar ser mais rápido. Os aliados, eles são um grupo de extraterrestres, eles são seres físicos, né? Não tem nada de multidimensional, anjo, nada disso. São seres físicos que moram na nossa região, dessa galáxia, na nossa região. Eles chamam de região um grupo de 5.000 estrelas. Então, quando tem 5.000 estrelas, se dá o nome de região a isso. E eles moram nessa região, que é bem grande, né? E eles se intitulam de os aliados da humanidade, e eles falam que no universo, a maioria das raças segue um caminho de desenvolvimento da tecnologia, e sem mudança da índole dos seus
as suas pessoas, dos seus seres, né, da sua população. Então, a maioria dos mundos do universo segue um caminho de simplesmente esgotar os recursos do seu mundo, aumentar a sua tecnologia cada vez mais, e a certo ponto que eles começam a ver que eles não têm mais as coisas que eles precisam para viver, e aí eles começam a ter que fazer comércio com outros mundos para obter as coisas básicas da vida, só para eles poderem viver. Então, isso está se parecendo muito com o caminho que a gente está seguindo aqui. A gente está esgotando os recursos do mundo, a gente está poluindo o mundo, a gente está usando mais do que pode, uma velocidade muito grande, sem pensar nas próximas gerações, né? E se a gente continuar nesse caminho, em um certo momento a gente vai entrar na mesma situação do que a maioria das raças do universo se encontram. Elas não têm as coisas básicas para elas poderem viver, coisas básicas mesmo, não nem alta tecnologia, são coisas básicas mesmo, alimento e outras coisas. Então, se você chegar nesse certo ponto, essas raças de fora que já estão aqui se posicionando, elas vão oferecer coisas para a gente. E aí, se a gente aceitar, a gente vai se tornar dependente delas, e ao longo do tempo elas vão começar a controlar as coisas aqui. E a gente vai deixar de ser soberano, a gente não vai ser mais a gente não vai ser líder da raça humana e desse mundo, a gente vai se tornar parte de algo de fora, e a gente vai começar a se tornar cada vez mais controlado por esses grupos de fora. Então, os aliados revelam que no universo não é a questão se um ET bom ou ruim. A questão é se o mundo é livre ou não livre. Não livres são esses mundos que entram em comércio com outros e ficam dependendo de outros, e cada vez eles se afundam mais nesse caminho, e aí, em um certo momento, eles se tornam parte de grandes domínios, né, grandes coletivos. E sendo que uma pequena porcentagem consegue manter o seu próprio mundo, sem esgotar os seus recursos, eles conseguem viver de uma forma independente, sem entrar nessas redes de comércio que só têm o objetivo de dominação, e eles conseguem se tornar mundos livres, onde os seres, né, as suas populações, eles continuam tendo a liberdade que a gente, talvez muitos de nós, eu mesmo, nunca tinha pensado muito sobre isso, mas a nossa liberdade de ir e vir, de ir para um certo lugar, de se associar com as pessoas, por exemplo, de ter uma religião, de ter um certo trabalho, de ter relacionamentos, de ter várias coisas que a gente tem na vida, que a gente acha que sempre vai ter, isso no universo não acontece, né? Parecido com, talvez, se você for olhar para a Coreia do Norte e outros lugares no nosso mundo, onde a liberdade das pessoas é muito limitada, os aliados falam que é muito similar a isso, mas muito mais difícil ainda. Então, a realidade de vida nesses mundos em que não existe a liberdade, elas são uma distopia. Uma distopia é uma realidade que é muito opressiva, né? Ao contrário da utopia, que é um lugar, né, excelente para se viver. Então, os aliados, eles são alguns representantes desses mundos livres, vieram próximos da Terra e ficaram vários anos observando a Terra de longe, vendo o que estava acontecendo aqui e, de tempos em tempos, reportando essas descobertas para o Marshall, né? E eles são representantes de alguns poucos países, eles nunca revelaram os seus nomes, os mundos de onde eles vêm, o formato de nave, o nome da raça deles, nada disso. E tudo isso tem um motivo, é pela segurança deles, né? E aí, quem é o Marshall Vian Summers, né? Aqui tem duas fotos dele. Ele é um americano que nasceu em 1949, tem aí por volta de 70 anos agora. Ele foi a pessoa escolhida pelos aliados para receber o contato deles. Eles foram instruídos a chegar nesse mundo, no nosso mundo, né? Na verdade, eles não chegaram aqui dentro do nosso mundo, eles vieram ao nosso sistema solar, e de lá, em algum ponto oculto, eles ficaram mandando essas comunicações, né? Eles consideram, para vocês terem uma ideia, eles consideram que simplesmente o fato de entrar na nossa atmosfera aqui, no nosso mundo, não é uma coisa ética, porque ninguém sabe que
Então, se você entra aqui, como é que a população do mundo vai saber que alguém está entrando, né? Que nem alguém entrar na sua casa, né, no seu quintal, sei lá, ao redor da sua casa sem autorização. Então, para eles, esse é o tipo de ética que eles têm, que os aliados têm. Então, eles nunca vieram dentro do nosso mundo e tudo que eles fizeram foi observar de fora do mundo e comunicar de forma telepática ou mental, né, com o Marshall. Eu já expliquei sobre os aliados, né, e quando lançou o primeiro livro, que foi por volta do ano 2000, esse daí é o texto de introdução, né, do livro, que eu acho que explica bastante coisa. Um grupo de indivíduos vindos de vários mundos se reuniram numa localidade discreta, né, uma localidade oculta em nosso sistema solar, próximos da Terra, com o propósito de observar a intervenção alienígena que está acontecendo no nosso mundo. A partir desse lugar estratégico que eles tiveram, eles puderam determinar a identidade, a organização e as intenções daqueles visitantes que estão no nosso mundo. E eles se intitulam de os aliados da humanidade. Nós representamos um pequeno grupo que está observando os acontecimentos em seu mundo. Nós viemos da comunidade maior, que quer dizer simplesmente o universo. Eles vieram do universo. Não interferimos nos assuntos humanos. Não possuímos nenhum estabelecimento aqui. Fomos enviados com um objetivo bem específico: testemunhar os eventos que estão acontecendo em seu mundo e, se a oportunidade se apresentar, comunicar a vocês o que estamos vendo e o que sabemos, pois vocês vivem na superfície do seu planeta e não podem enxergar os acontecimentos que cercam o seu mundo, e nem podem ver claramente a visitação que está ocorrendo nesse mundo neste momento, ou o que ela indica para o seu futuro. Então, eu vou tentar falar de forma resumida como é que aconteceu o contato com o Marshall, né? Por volta de 1998, ele recebeu um pedido, né, mental desse grupo dos aliados, pedindo se ele poderia recebê-los, se ele poderia receber essa mensagem deles, né? Essa mensagem foi telepática, ele escutava uma voz, e aí ele falava essa voz também para ele poder ter um gravador, para ele poder ter essa mensagem toda gravada, né? Então ele escutava e ele falava, ele repetia, então eles davam um espaço para ele repetir, e isso tudo ele tinha alguns gravadores, né, de som e de fita, né, e gravava essa mensagem dessa forma. Então não teve nenhum contato físico, nada do tipo. Eles não revelaram as raças deles, nem de onde eles vieram, só que eles são da nossa região, né, e o motivo, como eu estava falando antes, é por segurança, porque as raças que estão aqui no mundo, elas são raças que têm a visão de dominação. Então, se elas conseguem descobrir que tem raças de fora, perto de nós aqui, aliados, que estão expondo todos esses planos de dominação, a intervenção, as raças são aqui, elas vão querer causar problemas para os aliados. Então, por isso, eles mantêm esse sigilo, eles não se revelam em nenhum detalhe pessoal deles, só passam para nós a mensagem que a gente precisa saber. A diferença dos aliados para as raças que estão no mundo é que as raças que estão no mundo, elas estão aqui com intenções, com propósitos deles próprios, né? Os aliados, eles vieram próximos da gente aqui com o interesse de nos passar as informações para a gente saber como lidar com isso. E as raças que estão no mundo, elas estão aqui simplesmente para resolver o próprio problema delas. Elas estão aqui em busca de recursos, né? Coisas que são raras no universo. Essa é uma outra coisa que os aliados revelam, e provavelmente é muito diferente que a maioria das pessoas pensa, né? A gente, a nossa ciência cada vez descobre mais planetas, e a gente acha que tudo que a gente tem aqui existe no universo, né? A água, a vida, as coisas básicas que formam a vida, as árvores, a água, a gente acha que tudo isso daí existe em todos os lugares, né? Que é abundante. E o que os aliados revelam é que a realidade do universo é um pouco diferente, né? É um pouco mais dura do que essa suposição, né? Que o que acontece? Ao longo dos milênios e das eras, digamos assim, os recursos eles vão sendo gastos, e a grande maioria das raças do universo não desenvolve um nível de consciência
para manter o seu planeta em equilíbrio, né? Então, o que acontece é que esses recursos se acabam e essas raças têm que entrar em conserto com outras raças para poder obter essas coisas básicas e aí elas já não são mais livres, elas se tornam partes de um governo que é opressivo, elas se tornam escravas dentro do seu próprio mundo, né? Qual é a mensagem que os aliados estão nos comunicando, né? Que existe uma intervenção extraterrestre no mundo e composta de vários grupos extraterrestres, né? Competindo entre si. Então tem um grupo, o nome desses grupos se chamam de coletivos, né? Então o coletivo é o que nos filmes a gente vê esses nomes de impérios e coisas do tipo. Na realidade isso não é bem assim, né? O que acontece são várias raças que elas foram dominadas, elas se tornam um coletivo, né? E aí quando você chega no outro mundo, você pega aquela raça e forma parte do seu coletivo, e eles vão se aumentando, e existem vários coletivos desses, e existem alguns coletivos desses aqui na Terra, tentando esse mesmo plano que eles fazem já em vários mundos, que já fizeram em vários mundos, estão tentando a mesma coisa aqui, né? E essa intervenção é uma intervenção não daquele tipo bom, né? Que você tá lá com problema de saúde e vem um médico e faz uma intervenção médica na sua vida, que é uma coisa boa. Não, essa intervenção aqui é uma intervenção, é uma interferência, né, dentro da nossa casa aqui, que é o nosso mundo, né. Aqui eu já acabei falando sobre isso, né, intervenção composta por vários grupos de raças, cada grupo tem várias raças, e esses grupos estão competindo entre si, eles estão tentando obter o controle desse mundo. Então, esse é um dos motivos que existem vários tipos de naves, vários tipos de raças que as pessoas já tiveram contato, e que as mensagens que esses vários grupos mandam são muito assim, não batem entre si, cada uma fala uma coisa, né? Elas não têm uma coerência entre elas, essas mensagens, né? Porque são vários grupos, cada um tentando uma certa estratégia para dominar esse mundo, né? Eu falei dos coletivos. Por que eles estão aqui? Eles estão aqui, como eu estava falando, pelos recursos do mundo, né? No universo, os mundos que têm recursos que são ricos biologicamente, como o nosso planeta, eles são raros, né? Eles são relativamente raros. Então, esses mundos, eles geralmente já são habitados, ou eles já são habitados, já são controlados por alguém, né? Então, se a gente acabar com os recursos que a gente tem aqui, com a nossa água, com nossos alimentos e outras coisas que a gente precisa para a vida, a gente não pode sair daqui do nosso sistema solar para obter isso lá em outro lugar, porque lá, se tiver esse recurso lá, né, já tem alguém lá, e você não pode chegar lá de aquele lugar, né? E é justamente que a intervenção está tentando fazer aqui. Eles estão vindo aqui de forma sorrateira, clandestina, ao longo do tempo convencer a raça humana de que a presença deles é boa e de que a gente tem que trabalhar junto com eles para que lá no futuro a gente tenha um mundo pacífico, que não tenha mais guerras e que não tenha mais nenhum problema, nenhuma doença, nem nada. Essa é a promessa da intervenção. Só que eles não falam o que está por trás disso, né? O mundo sob o controle dos visitantes não seria um mundo que a gente acharia tolerável para se morar. A raça humana não poderia ter nenhuma liberdade mais, as religiões não seriam mais as mesmas, o trabalho, a gente seria exatamente escravos. E tem outras ramificações que não dá para falar aqui, mas se vocês lerem os relatórios dos aliados, vocês vão entender o quão sombrio que pode chegar se a gente se deixar dominar, né? Essa pergunta talvez a mais importante, né? De todos os ETs que estão aqui, os visitantes que estão aqui, tem algum que é benéfico? Né? Porque até agora eu estou falando disso como todo mundo está aqui com interesses próprios, né? E se tiver algum que é benéfico, como que a gente consegue diferenciar os amigos dos nossos adversários, né? Então a mensagem dos aliados é aqui que ela diferencia de todas as outras mensagens por aí, né? Porque ela fala de uma forma bem clara
né, bem simples, que os primeiros que chegam numa nova terra são os exploradores de recursos, como aconteceu na nossa história. Os europeus, eles vieram aqui simplesmente para explorar os recursos, né? Não vieram os missionários primeiro, não vieram os altruístas ou as organizações de desenvolvimento humano, sei lá, alguma coisa assim. No universo acontece a mesma coisa. Quem desprende todo esse esforço de mandar uma comitiva para um outro mundo muito longe e manter uma cadeia de suprimentos para manter todo esse esforço, isso não é feito para ajudar uma raça a se desenvolver, isso é feito porque eles precisam fazer, porque eles precisam daquelas coisas que vão encontrar naquele mundo, né? Eles precisam das coisas que a gente tem no nosso mundo, né? E então a mensagem dos aliados é bem clara: não existe nenhuma raça no mundo que está aqui para nos ajudar. As raças que existiam, que estavam aqui tentando nos comunicar, elas já deixaram o mundo, elas já saíram daqui em vista da aceleração da intervenção que está acontecendo nas últimas décadas, né? Então não existe, para não, as raças que estavam aqui, eram potencialmente benéficas para nós e que tiveram que se retirar, elas fizeram isso para ficar uma situação bem clara, para a gente saber que a gente não precisa diferenciar quem é bom, quem é nosso amigo e quem não é nosso amigo, né? É uma situação bem clara. Todo mundo que está aqui, que veio de fora, está aqui por seus próprios motivos, não por causa de nós. E uma pergunta que também surge bastante é por que eles estão aqui agora? E todas as aparições que aconteceram no passado, né? E aí a mensagem dos aliados fala que ao longo da história sempre houve muitas visitações, né, extraterrestres, algumas tentativas de colonização, de se estabelecerem aqui, mas nenhuma dando certo, e que nas últimas décadas começou a haver uma visitação muito intensa, muito mais do que qualquer momento na nossa história. E tem um motivo bem específico para isso. Por que é agora, nesse último, digamos assim, no seu último século para cá, essa visitação tem aumentado muito, muito mesmo? Tem vários motivos, né? Porque quando você chega num mundo em que as raças ainda estão isoladas, né, tribos separadas, você não consegue dominar aquele mundo inteiro. Tem poucos habitantes para fazer todo o trabalho que precisa. Outro problema é que eles não falam a mesma língua, porque são tribos isoladas. Outro problema é que eles não têm a tecnologia ainda para fazer coisas básicas de extração de minérios e transporte, essas coisas. Outro problema é que eles não têm uma rede de comunicação entre eles para eles se comunicarem, né? E agora a gente está numa fase da nossa história que todos esses problemas foram resolvidos. Existe população humana no mundo todo, a gente tem uma rede de comunicação no mundo todo, a gente fala basicamente a mesma língua, a gente tem várias tecnologias básicas já no mundo para extrair recursos. Então, a gente está numa fase, né, na história, se você for pegar, é uma janelinha que tem ali na história que é o momento mais propício para alguém de fora chegar e tentar uma dominação. Porque é esse momento que a gente tem tudo que precisa para ser dominado, mas a gente ainda não se tornou poderoso o suficiente ainda para rejeitar as raças de fora. A gente não tem a tecnologia ainda para nos defender de uma forma forte ainda, né? Tanto é que nossa tecnologia nuclear, ela é uma ameaça para os extraterrestres, né? Para o mundo também, mas para eles também. Então, quando eles tem pesquisadores que reportam que houve situações em que ogivas foram desativadas, e muitas pessoas acham que isso é uma coisa boa, né? Que eles estão aqui para acabar com a nossa guerra. Na verdade, isso aí que é uma ameaça para eles também. Então, à medida que a gente vai se tornando mais poderoso tecnologicamente, vai ficando mais difícil para a gente ser dominado. E a gente também, à medida que a gente vai se desenvolvendo também espiritualmente, né? Então, a gente está no momento ainda que a gente pode ser dominado. Então, por esse momento é que está acontecendo essa visitação intensa no nosso mundo.
A próxima pergunta é, eles querem nos destruir? Será que isso vai se tornar uma invasão, né? E a resposta é que eles não querem nos destruir, justamente porque as coisas que a gente tem aqui, os nossos recursos, eles são raros, principalmente os recursos biológicos, né? Os aliados, eles falam que a gente não tem ideia do valor de uma árvore no universo. Coisas que, para nós, a gente vê em qualquer esquina, né? Essas coisas básicas que formam a vida, né? A clorofila, o sangue, os fatores de resistência que a gente tem no sangue para a gente conseguir viver nesse ambiente aqui, isso tudo são coisas que são raras no universo. Então, essas coisas valem muito, pode se trocar por muitas coisas no universo. Então, eles não querem destruir isso. Então, eles não vão chegar aqui e fazer uma grande cena, digamos assim, como nos filmes, e porque isso vai ser uma coisa muito clara. A gente fala, opa, estamos sendo invadidos, a gente tem que revidar. E aí vai gerar uma revolta e vai destruir uma parte do mundo, né? E eles não querem que se perca nada aqui, né? Porque eles querem para eles. Então, a questão não é se eles vão destruir a gente ou invadir de forma militar. A questão é que eles estão aqui tentando o domínio de uma forma que eles já sabem que tem chances de dar o maior resultado para eles, porque eles já sabem que se eles chegarem aqui e tentar destruir invadir de uma forma militar, as chances de dominação se reduzem muito e a destruição também tira um pouco do valor do mundo, né? Então, a forma deles operarem aqui é totalmente diferente. É mais pela infiltração e criando uma cadeia de comando com pessoas em posições estratégicas, né? Então, não sei se enquanto estão familiarizados com isso, mas uma coisa que acontece muito, né, nas guerras, nos conflitos no mundo, é um país, uma grande potência, se eles têm um interesse em algum país, por exemplo, algum país que tem petróleo, e eles querem, de repente, controlar quem vai ser o líder daquele país, eles não vão lá tentar fazer uma invasão militar. Eles usam a mesma metodologia da intervenção. Eles mandam um grupo pequeno que vai se infiltrar em vários lugares, inclusive no povo, nos vários grupos, vão tentar convencer as pessoas que os seus líderes não são bons, vão tentar criar uma dissensão entre certos grupos, e geralmente essas coisas geram esses levantes, né, essas revoltas populares, né, e isso cria um espaço para você trazer um outro líder, e aí você coloca um líder patrocinado por uma superpotência do mundo. Então, você não chegou com nada, nenhuma força militar, mas você já agora, em poucos anos, você controla quem lidera aquele país. Então, é a mesma forma. Dessa forma, você usa poucos recursos, poucas pessoas, e você consegue controlar de uma forma mais pacífica. Então, é exatamente assim como está sendo feito, né? A intervenção está fazendo isso, e eles têm os seus tentáculos entrando em várias áreas do mundo, né? Mas a gente tem uma força muito maior do que eles, né? Então a gente vai começar a falar também sobre isso, né? Para explicar um pouquinho qual que é a estratégia da intervenção, eles estão colocando indivíduos em posições de poder, posições estratégicas, né, no mundo, em empresas, em religiões e certos grupos religiosos, né, e certas religiões, eles estão colocando certos estabelecimentos ocultos no mundo, bases, transmissores e outras coisas. Eles estão tentando manipular os nossos valores e impulsos religiosos, não as religiões, eles não quer dizer que eles querem as religiões, eles estão só usando a nossa religião, os nossos valores, nossos impulsos espirituais, que são bons, eles estão tentando manipular isso. Então, eles estão tentando fazer com que, por exemplo, colocando visões para certas pessoas que são fiéis para certas religiões, colocando visões para essas pessoas, para elas irem e causarem atos terroristas, por exemplo. Ao mesmo tempo, estão colocando
outras confusões na mente das várias religiões para elas continuarem a sua guerra entre si. Então, tudo que promova a desunião humana, a intervenção tá tentando aumentar isso no mundo. Porque quanto mais dividido a gente tiver, mais fácil fica para alguém de fora se posicionar e falar, ó, a gente está aqui, a gente pode governar vocês, né? E a última área da estratégia deles é a área das abduções e dos híbridos. Então, assim, o motivo das abduções é simplesmente para a criação de híbridos que possam viver no nosso ambiente, ou seja, seres que se pareçam com nós, mas que sejam essencialmente extraterrestres, né, e que tenham capacidades de influência mental, e que vão ser seres que não são não se importam com a raça humana, eles só vão obedecer os seus criadores, os extraterrestres, né? O que é o programa de pacificação? O programa de pacificação ele é um programa feito pela intervenção para disseminar certas ideias, né? Quais são essas ideias? Tudo que tenha alguma forma de facilitar os interesses da intervenção, né? Então, por exemplo, as pessoas, muitas pessoas já escutei, né? Pessoas falando assim: esse negócio dos extraterrestres, eu não quero ser negativo, eu não quero, eu estou aberto ao que for que aconteça, né? O que for que aconteça para mim é o certo, né? Não, eu não quero julgar a situação, por exemplo. Não, isso aí é uma coisa boa, eu estou aberto a tudo. Então, são certas ideias que não fazem o menor sentido, né? Porque se alguém chegar na sua casa e começar a fazer coisas sem o seu conhecimento, ou você está dormindo, alguém vai lá toda noite e faz alguma coisa em você sem você saber, ninguém vai ter essa reação aí. Nenhuma pessoa sã, ou alguma pessoa que já fez alguma coisa mínima na vida, vai falar isso aí, né? Então, por que a raça humana tem essa tendência de ter esses pensamentos? Não é só por nós, não é só pela nossa própria fraqueza de achar essas coisas. Não, tem também a intervenção incentivando esses pensamentos, né? Tem uma coisa que os aliados chamam de um ambiente mental. Da mesma forma que a gente conhece aqui o ambiente físico, existe uma outra coisa que é o ambiente mental, e dentro do ambiente mental existe o campo das ideias, o campo das influências. Então, essa é uma área que os visitantes têm muito conhecimento. Então, é aí que eles disseminam essas ideias no mundo, de várias formas, e inclusive até através de transmissores também, que é tecnologia, né? Parte desse programa de pacificação é tentar inculcar em nós a ideia de que eles estão aqui para o nosso bem, e que eles estão aqui para preservar o mundo, mas na verdade é uma preservação do mundo para as necessidades deles, né? A intervenção ela se apresenta de uma forma iluminada, como se eles fossem praticamente anjos, né? Agentes espirituais, como se fossem iluminados, eles já superaram todos os problemas, as guerras e tudo, eles vivem em paz, agora eles têm uma tecnologia que a gente pode usar para salvar o nosso mundo, né? Então eles colocam todas essas coisas dentro de um pacotão, assim, um pacote, e fica muito atraente para muitas pessoas, mas a gente tem que ver por trás disso. Esse programa dissemina tudo que for, qualquer ideia que seja, que convença as pessoas de que a gente confie mais na intervenção do que na própria humanidade, que a gente aceite eles sem questionamento, que nem a gente estava falando no começo aqui da palestra, né? E aí tem um perigo muito grande também, porque uma pessoa, se pegar uma pessoa que ela já está dando ela já confia na intervenção, ela já resolveu na cabeça dela isso, fica cada vez mais difícil para ela ver as coisas como elas são, que ela já está querendo algo da intervenção, ela já se entregou para aquilo. Então essa pessoa é cega, ela já talvez não, dependendo da pessoa, pode não conseguir mais enxergar a situação, né? Por mais que tenham várias evidências, a pessoa continua achando que é uma coisa benéfica. Então, o perigo aqui é
aquilo que a gente tem dentro de nós, que todos nós na vida já vivemos alguma situação e que a gente sabia uma coisa que era verdade, lá dentro, a gente sabia, era aquilo, e a gente viu depois que é uma coisa que era verdade mesmo, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes, talvez na sua vida você teve alguma situação que você sabia que você não tinha que fazer tal coisa, e depois você viu que não era para fazer mesmo. Ou uma outra situação, você sabia que você tinha que fazer tal coisa, e você depois viu que era para fazer aquilo mesmo. Então, essa nossa capacidade inata de discernimento, de saber a verdade, saber o que a gente tem que fazer, saber o que é certo e o que é errado, isso a gente vai perdendo. Uma pessoa que se entregue à intervenção, ela vai perder isso, né? E aí, então, eu vou entrar em algumas outros, a parte aqui do qual que é o perigo maior. Por que os aliados falam que é importante que a gente não se torne dependente de nenhuma tecnologia de fora, né? Tecnologia, recursos e também manufatura, né? Produção. Ou seja, nenhum mineral de fora a gente pode aceitar, nenhum objeto já pronto, uma tecnologia, e também nem que eles façam algo para nós, né? Então, por que a gente não pode ter essa dependência? Por que os aliados falam que não é bom a gente... Não é bom, é extremamente perigoso a gente se tornar dependente de raças de fora. Como a gente estava falando no começo, se a gente se tornar dependente de qualquer coisa, de alguma raça de fora, essa raça de fora vai começar ela vai ter um valor para essas coisas, ela vai ter um preço, ela que vai estipular um preço dessas coisas, né? Então imagina se o Brasil um dia não tivesse mais certo alimento ou certa coisa que é importante para a gente viver, a gente dependesse de outro país, esse país quisesse explorar a gente, ele poderia definir um preço que ele quisesse. Se for uma coisa muito importante para a nossa sobrevivência, basicamente a gente vai pagar o que for necessário, né? A gente não vai ter muito o que fazer, né? Não vai ter muito o que negociar. Então, um país vizinho poderia cobrar de alguma forma muito mais do que a gente queria pagar. E aí, ao longo do tempo, conforme você se torna mais e mais dependente dessa país de fora, por exemplo, para dar um exemplo aqui, mais aquele país está controlando a gente. E ao longo do tempo a gente vai se tornando simplesmente parte daquele governo. Então a mesma coisa com raças de fora. Se a gente se tornar dependente de qualquer coisa de fora, é simplesmente para controle do nosso mundo. Eles estão aqui justamente para oferecer tecnologias, deixando naves caírem, para que a gente ache certas tecnologias e queira esses recursos de fora, esses combustíveis que vêm de fora, né? Esses minerais, essas tecnologias, para que a gente se torne independente deles. Eles não estão aqui dando tecnologia para a gente, eles querem criar dependência. Os relatórios afirmam que a intervenção está promovendo o conflito entre a humanidade. Como é que eles fazem isso e como que a gente pode neutralizar isso? A gente, primeiro é bom deixar bem claro que a gente já tem a tendência de conflito sem ninguém de fora, né? A própria humanidade na história, a gente sempre foi assim, e é uma realidade no universo, né? Nós estamos aqui vivendo no plano físico, então a gente vai... a tendência humana e a tendência em qualquer lugar do universo é sobreviver, né? Então, se a gente não faz isso de uma forma com ética, a gente acaba caindo em guerras e conflitos, né? Então isso já é uma realidade mesmo sem nenhum visitante, né? Mas a gente já tendo essa tendência, já tendo esse ponto fraco, essas raças que vêm de fora, elas usam isso, porque quanto mais desunidos nós estivermos, mais a gente fica fácil de ser dominado. Por exemplo, quando um país muito grande, os aliados eles até citaram que quando os Estados Unidos foram para a guerra do Iraque, isso era uma influência da intervenção, essa guerra. Ela coloca um país que é um país poderoso no mundo, um país que tem respeito no mundo todo, quem vem de fora olha assim, ok, quais são os países mais potentes nesse mundo? A gente vai lá e vai começar
a reduzir a força desses países, né? E uma das formas que eles fazem isso é influenciarem os países a entrarem em guerras que não têm motivo, que não têm fim também, né? Guerras que não vão levar a nada. Então, isso reduz a fé da humanidade nos seus próprios governos. A gente vê que países tão grandes, ao longo do tempo, eles vão se enfraquecendo por causa dessas guerras, né? Então, isso é interessante para a intervenção. Tudo que aumenta o nosso conflito, nossa desunião, é interessante para eles. Uma outra pergunta que também acontece muito é: a gente precisa da abertura dos governos, né? Uma coisa que o Marshall fala bastante, né, a pessoa que recebeu essa mensagem dos aliados, é que é basicamente inútil ficar esperando uma abertura dos governos, eles revelarem alguma coisa. Primeiro, porque eles não sabem tudo o que está acontecendo. Eles sabem alguns avistamentos, algumas quedas de naves, e eles viram alguns seres, mas isso daí não traz a realidade da situação. Então, não é um esforço muito inteligente esperar que o governo vai liberar informações, porque mesmo que se eles liberem tudo, não vai trazer a mensagem que a gente precisa saber, que já é a mensagem que os aliados já trouxeram para a gente. Então, a melhor abertura, o melhor disclosure já é a mensagem dos aliados. Tem pessoas que enxergam a intervenção como uma coisa positiva, né? Elas foram já, talvez, convencidas, né? E uma coisa que vale a pena mencionar aqui, os visitantes, eles têm capacidade de influência mental e de alterar a nossa memória. Então, se eles vão lá e abduzem uma pessoa, eles estão fazendo isso com dois motivos: ou para criar híbridos, né? Usar os óvulos da pessoa e a parte biológica do homem e da mulher para fazer um ser que não é humano, né? Esse é um motivo. Outro motivo é para alterar a pessoa, deixar ela mais dócil. Se é uma pessoa receptiva aos extraterrestres, eles vão fazer isso com a pessoa, eles vão abduzir a pessoa e vão começar a alterar coisas na mente da pessoa ao longo do tempo, né? Então, não que todo mundo que acha que a intervenção é uma coisa boa foi abduzida, mas algumas pessoas que são receptivas, elas foram abduzidas e são abduzidas, e a sua mente está sendo alterada, e as pessoas talvez nem saibam disso, né? Então, esse a gente já falou, né? Porque se eles nos atacaram, quer dizer que eles são bons, mas na verdade eles não estão nos atacando porque eles não querem destruir o mundo. Por que os aliados não podem chegar aqui e parar essa intervenção, né? Se eles já sabem que isso está acontecendo, e eles já conseguiram resolver isso no mundo deles, por que eles não podem vir aqui e fazer isso aqui para nós, né? O problema é que os aliados, eles são poucos, eles são poucas raças, e a intervenção, ela está em vários grupos aqui. Então, existem algumas regras no universo e que a gente não saberia se não fosse pelos aliados, e uma dessas regras é que você não pode chegar no mundo e tentar fazer uma dominação daquele mundo de forma militar. Você não pode chegar a invadir o mundo. Por que você não pode invadir o mundo? Porque existem vários grupos de fora tentando o controle aqui. Então, se algum desses grupos se aventurar a tentar fazer uma dominação, ele vai ser, como se fala, ele vai ser parado, né? Ele vai ser rechaçado pelos outros grupos que estão aqui. Ninguém que está aqui vai deixar um bonitinho chegar e tentar fazer uma dominação. Então, isso é uma coisa que não é de hoje, é uma coisa que ao longo dos milênios se chegou nessa convenção de que não se pode invadir o mundo. A única coisa que se pode fazer se a raça nativa está mostrando que ela aceita aquela presença extraterrestre, então até aí está tudo bem. Então, essas raças de fora estão vindo aqui, estão tentando convencer a gente para que esses observadores de fora vejam, e se a gente não tiver nenhuma oposição, nada vai ser feito. Mas se a gente mostrar ao longo do tempo que a gente é contra essa presença, a gente vai começar a gerar
vai desencadear uma série de coisas que vai levar a essas raças deixarem o nosso planeta. Então, a gente não precisa nem destruir eles, nem matar eles necessariamente. A gente, só com a nossa voz, com a nossa conscientização no mundo, com as pessoas falando umas com as outras e divulgando essas ideias, isso já vai criar, se tiver um número suficiente de pessoas no mundo, com essa conscientização, isso já vai desestabilizar os planos da intervenção. Então, por isso que a gente falou no começo, né, que a gente tem mais poder do que a gente acha, porque as pessoas acham que eles têm tecnologia, eles têm influência mental, eles têm essas naves, mas no final das contas, tudo depende da nossa intenção. Se a gente consegue enxergar isso e ver o que está acontecendo de verdade, e a gente começar a pensar, não, eu não quero isso. E aí você fala para um amigo, fala para o outro. E mais pessoas têm essa consciência, chega num certo nível, que ninguém sabe o quanto que é, mas na história, geralmente, teve movimentos de liberdade na história humana que com 2% das pessoas já mudavam o país, 2, 3, 4%. Né, vários e vários movimentos de resistência e de liberdade no mundo atingiram um turning point, né, uma virada, né, quando chegou numa certa porcentagem, né. Então ninguém sabe dessa vez quantos por cento de pessoas no mundo vai precisar ter essa conscientização, mas a gente tem condição, né, então não é tão complicado, né, na verdade não é complicada a situação. Então, o que a gente pode fazer, então, com relação à intervenção? Tem várias áreas de ação que a gente pode fazer. A primeira é a conscientização, a educação, a resistência e o conhecimento. A gente vai falar sobre essas coisas agora. Bom, a conscientização mais pessoas precisam saber que isso está acontecendo, mais pessoas precisam saber que é isso. Somos se a gente fosse uma tribo nativa, raças de fora estão vindo aqui para obter nossos recursos, estão tentando fazer uma colonização do nosso mundo. Eles estão simplesmente chegando aqui para se impor e de forma sorrateira, né? Então, mais pessoas precisam saber disso, né? Educação as pessoas precisam entender essas coisas que estão nos relatórios dos aliados, mais pessoas precisam saber o porquê isso está acontecendo, a gente precisa saber, a gente também precisa cuidar do nosso planeta, isso é o grande motivo dessas raças estarem aqui, porque justamente a gente não está cuidando do nosso planeta. Geralmente, quando uma raça nativa de um mundo não cuida do seu planeta, esse planeta está sendo cada vez mais esgotado, existe meio que uma regra não escrita no universo em que você pode chegar lá e tomar os recursos para você. E é isso que está acontecendo aqui. Essas raças de fora estão vindo aqui e estão pegando esses recursos para elas e estão tentando dominar para a gente não ferrar mais ainda com o planeta, né? Então, na visão deles, eles estão fazendo uma coisa certa. Eles acham que eles estão acabando com o caos da raça humana, né? Na visão deles, eles acham que a gente está simplesmente uma raça caótica e desgovernada. Então, eles não estão aqui por maldade, né? Eles são simplesmente porque eles têm uma outra visão, e na visão deles, eles não consideram que a gente é digno de ter nossa própria soberania, né? Então, a gente tem que arrumar a nossa casa para que a gente possa mostrar que a gente tem, ganhar o nosso respeito lá fora, né? A resistência, que é isso tudo que a gente falou de a gente não aceitar essas tecnologias, liderança de fora, nada de fora, tudo a gente tem tecnologia, a gente tem ciência no mundo, a gente vai alcançar essas coisas por nós mesmos, a gente não precisa aceitar nada de fora, e a tentação é muito grande, né, para talvez algumas pessoas, de aceitar a tecnologia de fora. E a última coisa que a gente vai falar é sobre o conhecimento, não o conhecimento de informação, né, mas o conhecimento que é a nossa capacidade de saber a verdade, né, e a gente vai entrar nisso. É basicamente aquela coisa que eu estava falando, que todo mundo já teve na vida, né, provavelmente você já teve, né, uma situação na sua vida que você sabia que você tinha que fazer uma coisa e você viu que tinha que fazer mesmo, ou uma situação que você não tinha que fazer aquilo porque era uma coisa que não era para fazer,
depois você viu que não era mesmo. Mas você não sabia, não tinha como você saber aquilo, mas você simplesmente sabia. Então, a nossa capacidade de saber a verdade existe em todos nós. Nem sempre a gente dá bola para essa voz. A gente, às vezes, vai pelo que a gente quer, na vida a gente se perde, mas todos nós temos dentro de nós uma bússola interna, que os aliados chamam de conhecimento, que é a nossa inteligência interna, a nossa inteligência espiritual, nossa inteligência que sabe as coisas, e essa é a parte de nós que nenhum ET, nenhuma raça de fora consegue manipular. Então, em algumas coisas eles podem enganar as pessoas, mas nessa parte eles não conseguem. Então, essa que é a nossa maior força, né? A gente vai falar mais sobre isso. O que a gente pode fazer agora, né? Você pode, por exemplo, pegar essa mensagem e ler, e estudar ela primeiro, né? Entrar no site aliadosdahumanidade.org, né? Você entra lá, você vai ver que estão os livros de graça, você pode ler todos eles. No site inglês tem os 4 livros dos aliados, no site brasileiro tem o livro 1 e o 2, uma parte do 3, e o 4 ainda não está traduzido, né? Então, até se tiver alguém que queira ajudar a traduzir, a gente pode conversar. E essa tradução desses livros já acontece em vários idiomas, em mais de 20 idiomas já. Então, existem várias pessoas ao redor do mundo que estão lendo essa mensagem, estão vendo que faz sentido, né? E que ressoa como sendo a verdade. Para mim foi assim, né? Eu busquei em alguns conteúdos, né? E nada foi assim tão claro, tão simples, né? E honesto, né? Assim como a mensagem dos aliados, né? A maioria das outras mensagens por aí, elas vão falar de que as raças de fora são magníficas, eles moram em mundos belos e sem guerra e com paz, nada falta, não tem doença, mas eles não vão falar para você que na verdade todo mundo ali é escravo, todo mundo faz parte de como se fosse uma colmeia. Ninguém tem a sua individualidade, ninguém pode escolher nada. As raças são criadas geneticamente, né? Então, se a raça humana entrasse por esse caminho de ser dominado, uma hora a raça humana não vai existir mais como a gente conhece hoje. Eles vão começar a alterar a gente, para deixar a gente mais controlável. E daqui a 1000 anos já não seria mais reconhecível, não seria mais uma raça humana, né? Seria basicamente como se fossem greys ou coisa do tipo, coisas extremamente limitadas, né? Seres extremamente limitados. Então, qual que é a nossa maior força, né? O que eu estava falando que é a nossa inteligência espiritual. E aí não precisa ter religião, quem não tem religião, quem não acredita em Deus, nem precisa acreditar em Deus para isso, né? Essa parte de nós que os aliados estão falando não depende de nada disso, não depende de fé, só depende de você saber que dentro de você tem alguma coisa lá misteriosa que sabe quando é verdade uma coisa e quando não é. Esse é a coisa mais central que existe dentro de nós, né? Então, o que é o conhecimento, né, com C maiúsculo, né? Inteligência espiritual dentro de cada pessoa, de cada ser no universo. Ela representa o poder de você ver, saber e agir com clareza e certeza. Talvez não seja uma coisa que a gente experimenta a vida toda, mas em certos momentos, acredito que você já deva ter passado por isso, né? Aquelas pessoas que são fortes com conhecimento, elas não podem ser persuadidas e manipuladas por nenhuma força, nem física e nem espiritual. O poder do conhecimento, ele é temido por essas sociedades não livres, porque ele pode estimular a criatividade individual, pode estimular a ascensão e a diferenciação. Então, as pessoas podem ter uma vontade própria que é diferente do grupo, da colmeia, digamos assim. Então, isso é extremamente o maior medo dessas sociedades, desses grupos de fora que são controlados, né, que não são livres. É que os seus membros comecem a se acordar, basicamente, a despertar e ver que não têm liberdade e que são só peças de uma máquina, né? Então, essa é a força do conhecimento, né? Quais são os pontos fortes da humanidade, né? E quais são as fraquezas da intervenção? É bom falar disso porque
talvez no começo, que a gente está falando do problema, da realidade, talvez possa parecer um problema intransponível, né? Só que não, na verdade, como a gente vem falando já, é uma coisa bem dentro da realidade para a gente conseguir influenciar e resolver esse problema, né, dessa intervenção. Então, quais são os pontos fortes que a gente tem e quais são as fraquezas deles, né, da intervenção, né? Pontos fortes, a gente tem criatividade, nós somos seres normais, a gente não foi modificado geneticamente para ser menos capaz, a gente ainda tem a nossa genética normal, a nossa capacidade de pensamento individual, né? A gente pode ser criativo, a gente tem criatividade. A intervenção, por exemplo, aí vou falar já de uma fraqueza de intervenção, eles não lidam muito bem com mudança. Os aliados falam isso, que eles são uma hierarquia de seres, né, que tem tarefas mais básicas para outras tarefas, e eles são basicamente programados para fazer certas coisas. Então, eles não trabalham muito com a criatividade, porque eles trabalham numa certa realidade em que eles já fizeram esses mesmos planos em vários mundos, e deu certo. Esses planos de dominação, que é basicamente as abduções, essas influências mentais, e todas essas coisas que a gente falou, que eles fazem isso já fizeram isso em vários mundos, e eles têm fé que eles vão conseguir, que aqui também vai dar certo. Então eles não se esforçam tanto assim para garantir que vai dar tudo certo. Eles só seguem aquele planinho ali. Então, se a gente conseguir, né, ter um número mínimo de pessoas no mundo que tem essa consciência, a gente começar a pensar formas criativas de expressar a nossa intenção de liberdade própria, que a gente não quer interferência, isso daí vai desestabilizar os planos deles, né? Outra coisa que acontece é que a gente tem a quantidade de pessoas no mundo é muito maior do que esses visitantes, né? Então, uma outra coisa que os aliados falam também é que essas raças que a maioria das pessoas já encontraram, já tiveram avistamento e tal, elas são simplesmente as raças trabalhadoras, não são o quem manda, né? Então você vê que, na verdade, os que mandam são poucos, né? Não são todos os trabalhadores, vários ETs aí que fazem a abdução e tudo mais. Tem poucos ali na cadeia de comando que são realmente os que mandam, né? Então, se a gente criar problemas para eles os aliados falam que a intervenção vai ter que se retirar daqui do mundo. Então, dali para frente, se a gente chegar nesse ponto e conseguir isso, aí a gente vai se tornar uma raça livre e soberana. E dali para frente, a gente que vai definir as regras de contato, né? Dali para frente. E aí tem uma coisa muito importante que eu estou mais ou menos chegando no final, espero terminar em mais uns 5 minutos para a gente ir para as perguntas, né? Quais são os requisitos para uma raça se tornar livre, né? Como é que os aliados se tornaram uma raça livre e soberana, né? Quais foram as coisas que eles tiveram que fazer para atingir esse patamar? E isso é o que a gente tem que fazer aqui também. Então, são 3 coisas. A gente tem que ter uma união no mundo, a gente tem que ter autossuficiência e a gente tem que ter discrição extrema. A união, essa unidade, o que é? O mundo tem que estar unido, não necessariamente um governo mundial, mas a gente tem que ter uma cooperação mundial, de certa forma que a gente acabe com as guerras para ontem. Os conflitos, o esgotamento dos recursos, para que a gente comece a guardar os recursos, a gente economize as coisas, que a gente possa dar os recursos que os outros países precisam, para que a gente tenha colaboração, a gente possa ter essa conscientização no mundo. E os aliados falam que se a gente soubesse a realidade de vida no universo, como é que é de fato a vida no universo, a gente pararia as guerras no mundo amanhã. Se a gente soubesse isso agora, amanhã já não existiria mais nenhuma guerra. A gente veria o erro que a gente está fazendo de esgotar os recursos do mundo e de nos destruir, né? Sendo que a gente precisa de força, a gente precisa de união, né? A outra coisa que a gente precisa alcançar é a autossuficiência, ou seja, não depender de nada de fora, nenhum recurso, nenhuma tecnologia. Então,
isso faz parte da gente cuidar do nosso planeta, né? Ter um planeta que está em equilíbrio e que tem os recursos para a gente poder viver, não só essa geração, nós aqui que estamos vivos agora, mas muitas gerações ainda pela frente. Então a gente tem que alcançar essa autossuficiência. Quanto mais a gente se aproxima dela, mais fica difícil para a intervenção dominar aqui. E quanto mais a gente se torna... a gente perde a nossa autossuficiência, mais fácil fica para eles se colocarem numa posição de dominar a gente no futuro. E a descrição. O que é a descrição? Hoje, a gente manda as nossas transmissões de comunicações do nosso mundo, elas acontecem por rádio e por outras tecnologias. Mas as ondas de rádio, né, que não é só rádio, mas qualquer outra coisa que a gente usa, muitas usam ondas de rádio, elas vão para o universo. E a gente nunca parou para pensar nisso, né? A gente está transmitindo, tudo que a gente faz aqui, a gente está transmitindo para o universo. Então, se alguém de fora chegar perto de nós e começar a capturar esses sinais e aprender o nosso idioma e tal, eles vão conseguir entender, eles vão conseguir ver o que a gente faz aqui, eles vão conseguir saber o que está acontecendo nesse mundo. E vão ver nossas fraquezas. Então, a gente está revelando para qualquer um no universo como é que a gente é. Isso é extremamente perigoso, né? Então, os aliados falam que a gente vai precisar trocar nossa tecnologia de uma forma que a gente não tenha essas transmissões que abrem a nossa vida para fora. A gente tem que ser discreto. A gente tem que ter sabedoria para não deixar ninguém de fora saber o que está acontecendo aqui. Da mesma forma que os aliados fazem. Eles têm proteção, eles não deixam escapar nenhuma das transmissões deles, e também tem a proteção na parte mental também, que é junto, né? Como as pessoas podem se proteger das abduções? Os aliados falam que à medida que uma pessoa sabe o que está acontecendo de verdade, estuda os relatórios dos aliados da humanidade, ela pode se tornar um espécime indesejável para a intervenção, porque agora ela vai começar a resistir às abduções e qualquer outra coisa que eles estejam fazendo com essa pessoa. Então, o que a pessoa pode fazer é estudar o material e deixar isso se expressar dentro de você, né? Essa resistência, essa busca sua pelo conhecimento, com C maiúsculo, né? A sua capacidade de saber qual é a verdade. Então, quanto mais forte você se torna com conhecimento, mais indesejável você se torna. E aí você pode chegar um momento que eles simplesmente não vão querer mais você e vão partir para outra pessoa, né? Então, essa é uma forma de se proteger. A pergunta é, nesses mundos que enfrentaram intervenção, como a gente está enfrentando aqui, quais foram os sucessos e os fracassos, né? Então, os aliados, eles são representantes de 7 mundos, que eles são representantes de 7 mundos, próximo do nosso mundo, e metade deles sofreram intervenção e foram dominados e tiveram que reverter a situação, ou seja, foi mais difícil, e a outra parte deles conseguiu manter a liberdade desde o começo e viram a tempo, antes de serem dominados. Esses que foram dominados e tiveram que reverter a situação, foi muito mais difícil. Teve uma perda muito grande de vidas, porque depois do momento que você é dominado, a resistência se torna diferente. A sua forma de você lidar com aquele grupo que se tornou líder no seu mundo, agora você não vai ser mais uma resistência só de conscientização. No detalhe, explicam como é que isso aconteceu, mas foi um sofrimento que não era necessário, mas eles acabaram passando por isso porque eles não conseguiram entender isso a tempo. Eles começaram a ver que os seus governos estavam aceitando tecnologia de fora, estava sendo passado isso como se fosse um intercâmbio, como se fosse uma coisa boa, e ao longo do tempo eles viram que o controle do mundo deles estava sendo perdido. Quem estava mandando no mundo era raças de fora. E a vida estava começando a mudar, não estava mais a mesma, o mundo já não era mais o mesmo.
E aí eles despertaram, falaram, não, a gente agora teve um grupo de aliados que também foi no mundo deles antes e também passou para eles essa mesmo tipo de informação. Então eles falaram assim, a gente lembra agora aquela mensagem dos aliados. Então só que agora a gente chegou num momento que a gente está dominado, então a gente vai ter que fazer da forma mais difícil. Mesmo assim eles conseguiram. Então existem esses dois caminhos, né? A gente está num momento ainda que a gente tem a chance de resistir isso sem chegar na dominação. E essa, ou seja, a resistência que a gente tem que efetuar agora, é melhor assim, é melhor a gente resistir agora, né, do que chegar lá na frente e ser uma coisa muito mais difícil. Não impossível, mas fica mais difícil. E também tem, depois de a gente falar de tudo isso, tem ainda um ponto positivo em tudo isso que está acontecendo, né? Toda essa tentativa de colonização extraterrestre que está acontecendo aqui tem uma coisa boa, né? Não deles estarem aqui, mas isso causa um motivo, né? Que a única coisa que pode unir a raça humana é as mudanças climáticas que foram causadas por nós e uma intervenção extraterrestre que está aqui tentando dominar o planeta. Essas duas coisas são as únicas coisas que têm a chance de resolver nossos problemas. Não elas em si, mas a nossa resposta. Porque para resolver essas duas coisas, a gente vai ter que se unir. Então, a gente tem chance de resolver as guerras entre países, as guerras religiosas, a fome e vários outros problemas do mundo. Porque para resolver esses problemas, a gente vai ter que se unir. Então, essa é uma grande oportunidade. Então, não teria nenhuma outra situação no mundo que tem chance de causar esse desfecho bom para a gente. Então, se a gente olhar por esse lado, é uma oportunidade ao mesmo tempo. Porque depois disso, a gente vai se tornar um mundo totalmente diferente. Se a gente conseguir se unir e resolver tudo isso que a gente falou. Quais são os caminhos para a estabilidade para uma raça, né? Os aliados falam que os dois caminhos básicos que existem são uma raça manter o seu planeta em equilíbrio, você sempre ter os recursos que você precisa para se manter vivo e por várias gerações naquele planeta. Esse é o caminho mais difícil. Esse é o caminho que os aliados perseguiram e conseguiram atingir. O caminho mais fácil é você não prestar atenção no seu planeta, você desenvolve tecnologia, desenvolve várias coisas, e uma hora você percebe que você não tem nem as coisas básicas para você viver mais. E aí alguém de fora já está ali posicionado para oferecer, mas ao mesmo tempo se tornar o seu governante. Então esses são os dois caminhos que existem no mundo. De expansão e crescimento sempre, só que com uma hora vai acabar, o mundo não é infinito, os recursos não são infinitos, ou um caminho da estabilidade. Então, o caminho da estabilidade é o caminho que os aliados seguiram e é o que a gente tem que começar a seguir, né? Porque o caminho do crescimento desenfreado, ele não tem um desfecho bom. Agora eu vou falar só algumas frases, algumas coisas soltas, né, que os aliados falam e que são verdades que a gente só poderia saber através dessa comunicação, não teria como saber através da nossa própria imaginação. Por exemplo, uma das coisas que os aliados falam é que a liberdade é rara no universo. A gente acha que a vida, ou que se ela existe lá fora, eles também têm uma vida mais ou menos como a nossa. Só que os aliados falam que a liberdade no universo é bem rara, justamente por esses caminhos, né? É muito fácil seguir pelo caminho da tecnologia, do esgotamento dos recursos, e você se torna um mundo governado de forma opressiva. Porque se não tivesse governo de forma opressiva, ninguém mais vive. Já nesse outro mundo, o governo permite a liberdade porque os seus habitantes atingiram uma conscientização. Então não tem um governo opressivo. E tem incentivo para as pessoas fazerem coisas criativas, seguir religião ou não, terem ciência,
arte e tudo mais. Então, são caminhos totalmente diferentes. Então, isso aqui, esse caminho da liberdade, ele é raro, né? Ele é mais difícil, mas ele é o único caminho que a gente pode querer seguir, né? Uma outra coisa que os aliados falam é que os sábios no universo, como os aliados, eles têm que permanecer escondidos, né? E aí quem quiser mais pode ler depois o relatório dos aliados para entender o que isso quer dizer. Todas as nações avançadas no universo esgotaram os recursos de seus mundos. Todas. As raças livres não se envolvem em exploração espacial, ou seja, os aliados eles não vão por aí explorando mundos para descobrir, não, eles só fazem viagens raras e entre eles, entre os próprios mundos dos aliados, entre a rede dos aliados, ou em casos raros, quando eles vão avisar um certo mundo novo, como o nosso, que está sofrendo intervenção. Então, quando você vê alguma raça qualquer, uma mensagem falando sobre exploração espacial, é bom ficar de alerta, porque geralmente quem explora é porque quer alguma coisa, quer alguma vantagem, né? Quem vai explorar os recursos pelo universo é porque quer alguma coisa, né? Existem limites para a tecnologia ela não não dá para fazer tudo, existem limites, então essa é uma coisa que os aliados falam que essas várias raças no universo, elas chegam nesses limites da tecnologia, e aí elas começam a partir para o campo mental, né? Ou seja, no campo mental você consegue fazer algumas coisas que você não consegue no campo da tecnologia. Então, a gente acha que a tecnologia é ilimitada e que uma hora a gente não vai precisar de água, oxigênio e alimentos para viver, não. No universo também ninguém alcançou isso. Todo mundo no universo precisa de recursos, todo mundo. E tanto é que eles estão aqui justamente por isso, que eles precisam desses recursos, seja para eles próprios, ou seja para eles comercializarem no universo, para obter aí sim as coisas que eles precisam, né? Existem limites para as viagens espaciais, então não existe essa coisa de viagem entre dimensões ou alguma coisa que você vai de uma ponta da galáxia a outra. Não existe isso. Os aliados falam que isso é uma completa fantasia. Existe viagem espacial mais rápida do que a velocidade da luz, só que ainda é lento. Você ainda tem que ficar dentro do transporte e esperar muito tempo até chegar nos lugares. Então, não é essa maravilha como a gente imagina, né, nos filmes, né? E outra coisa que os aliados falam, o nosso sistema solar, ele é a nossa área de influência. Aqui a gente tem controle. Fora do nosso sistema solar, a gente vai sofrer represálias. Ninguém vai deixar a gente sair daqui e invadir outro mundo. Lá a gente vai ter represálias se a gente tentar fazer isso, né? Eu vou pular um pouco aqui para tentar ir para as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente não pode nunca aceitar que nenhuma raça do universo chegue aqui falando que eles têm direitos a este mundo, que eles foram eles que criaram a raça humana ou este mundo. Isso é uma coisa ingênua e a gente não pode aceitar isso. Aqui é um documento que vocês podem ler no site, chamado, o site é soberaniahumana.org. É um documento que é uma declaração da soberania humana. Esse documento é um documento jurídico, né, como um exemplo do que a gente pode, como raça humana, seguir no futuro, e o quanto antes, na verdade, assim eu espero. É um documento que declara quais são os direitos e deveres da raça humana e declara que nós vamos cuidar do nosso planeta, que a gente não aceita nenhuma presença extraterrestre aqui e que a gente quer que eles retornem todas as pessoas que foram mantidas em cativeiro, que eles parem com o programa de abdução, que eles tirem todas as suas bases daqui, os seus transmissores, aqui em nosso sistema solar, e que esteja uma limpeza total do nosso ambiente, da nossa esfera de influência, que é o nosso sistema solar. Esse documento foi baseado no material dos aliados e na Declaração de Independência Americana. Então, basicamente, juntou as duas coisas e pensou
se a gente for dominado, como é que a gente faz para a gente declarar a nossa dependência do universo? Então, esse documento é justamente isso, né? Se a gente chegar no ponto em que a humanidade vai ter uma quantidade suficiente de pessoas declarando isso, a gente vai estar causando a debandada dessas raças invasoras. Então, aqui a gente está caminhando para os últimos 2 ou 3 slides. Se a humanidade fosse bem versada nos assuntos da comunidade maior, seja do universo, e aqui comunidade maior é um termo que os aliados usam só para falar do universo, não tem nada a ver com Federação Galáctica ou coisa do tipo. Aliás, eles falam que não existe isso, Federação Galáctica. Comunidade maior é simplesmente universo, né? Assim como a gente fala comunidade mundial e mesmo assim tem crime e tem guerra, né? Então é só um termo para representar o universo. Se a humanidade fosse bem versada nos assuntos do universo, vocês iriam resistir a qualquer visitação ao seu mundo, a menos que um acordo mútuo tivesse sido estabelecido previamente. Vocês saberiam bastante para não permitir que seu mundo estivesse tão vulnerável. Esse daí é um trecho do primeiro livro, Relatório 4. Nós aprendemos, através de tentativa e erro, a sabedoria que estamos apresentando a vocês agora. Nós também acreditávamos que éramos o centro da vida no universo, que qualquer um que viesse nos visitar teria grande interesse em nós. Como nós éramos centrados em nós mesmos, nós acreditávamos e esperávamos que a visitação seria centrada em nós. Mas, infelizmente, a presença deles era para ganhar acesso aos recursos, para ganhar fidelidade, para estabelecer uma dependência nossa da tecnologia deles e para nos entrelaçar em suas redes de troca e comércio, nos atraindo com promessas de riqueza e poder. Então, eu só queria, antes de chegar nas dúvidas, lembrar daquela pergunta no começo que a gente falou. Se você tivesse na sua frente um material que trouxesse a verdade sobre uma situação e que te falasse o problema e também a solução, como é que você se sentiria? O que você acharia? Eu vou te falar como eu me senti quando eu estudei o material dos aliados. Eu comecei a entender, começou a fazer todo sentido, bateu com o que eu já achava que era a verdade na vida, né? Ninguém vem assim para gasta esforço para ajudar os outros assim de tão longe e de forma oculta, né? E todos esses enganos que acontecem, então tudo isso fez muito sentido para mim na mensagem dos aliados. E ao mesmo tempo eles também falam as coisas que a gente precisa fazer. Então, a minha reação com isso foi que eu vi que não é saber a verdade sobre a presença extraterrestre, não é só saber e fazer assim com as mãos e, ok, agora eu sei, eu sou agora iluminado, eu sei o que está acontecendo, né? Não, essa mensagem, ela traz com ela uma responsabilidade para a gente que é um problema o que está acontecendo aqui e que depende da gente tomar uma atitude, várias atitudes, né? Então, essa mensagem, ela não é só uma mensagem que esclarece o que está acontecendo, ela também vai te desafiar. Então, ela coloca diante de você um problema, porque agora você sabe do que está acontecendo. Então, você pode resolver fazer algo a respeito ou não. Então, que você tenha eu convido todo mundo que assistiu até agora essa palestra para que possa entrar no site dos aliados, né, aliadosdahumanidade.org, e aquele documento da soberania humana é soberaniahumana.org, para que você possa buscar entender o que esses relatórios estão falando, estude isso daí, e depois você pode começar a divulgar para as pessoas, mas primeiro estude para ver se por você, o que você acha disso, qual que é a sua reação diante disso, né? Então eu queria parar por aqui, eu queria agradecer a todo mundo que ficou escutando, já deu 1h45,